Olá pessoal, eu me chamo Murilo e juntamente com minhas colegas Ana Paula e Vitória, vamos falar um pouco sobre os conceitos e variações da polissemia. Neste vídeo, iremos abordar sobre os conceitos básicos e aplicados desse assunto, bem como ilustrar alguns exemplos de como a polissemia está empregada no nosso cotidiano e como as suas variações ilustram a riqueza de nossa língua portuguesa, dentre muitos outros pontos interessantes sobre esse tema. Portanto, lápis e caderno na mão, que lá vem a explicação. A palavra polissemia tem origem no termo grego polissemos, que significa algo que tem muitos significados. Consiste na propriedade que algumas palavras e locuções têm de expressar um conjunto de sentidos diferentes, mas que guardam a relação entre si, pertencendo assim ao mesmo campo semântico. O significado que a palavra polissêmica assume depende de fatores etimológicos, uso de metáfora e contexto no qual ela se insere. A polissemia ela pode acontecer por vários motivos. Alguns deles são a utilização da linguagem no sentido figurado, como o uso de figuras de linguagem como metáfora e metonímia, a tradução da linguagem específica para a linguagem corrente e a atuação de estrangeirismos e neologismos como o exemplo da seguinte charge, onde uma pessoa liga para um cozinheiro e pergunta, por favor, faz entrega? E ele responde, não, só delivery, o que ilustra a aplicação do estrangeirismo na linguagem cotidiana. A polissemia é o conceito aplicado a uma palavra ou locução que apresenta sentidos distintos, mas preservam relação entre si, fazendo parte de um mesmo campo semântico. O significado de uma palavra polissêmica irá depender do contexto ao qual está inserida, fatores etimológicos e do uso de metáfora. Os fatores etimológicos estão relacionados à etimologia, parte da gramática responsável pelo estudo da origem e história de uma palavra. Já a metáfora é uma das figuras de linguagem e cria sentidos figurados através de comparações. Ela é utilizada para melhorar a expressividade de um texto literário. Quando é colocada em uma frase, faz com que esta fique mais expressiva para os que leem ou os que ouvem. Exemplo 1. Esperou horas na fila do banco para pagar o seguro do carro. Ela sentou em um banco do shopping para aguardar sua chegada. Como meu filho não trabalha, eu banco as despesas. A depender do contexto, a palavra banco pode significar instituição financeira na primeira frase, assento na segunda frase e arcar com as despesas, ou seja, pagar na terceira frase. Exemplo 2. O cabo de vassoura quebrou durante a limpeza. Ele deu cabo de todo o documento. Guilherme atualmente é cabo do Exército Brasileiro. Na África do Sul, o Cabo de Boa Esperança é conhecido pelo nome Cabo das Tormentas. A palavra cabo também é uma palavra polissêmica, já que possui vários significados. Na frase 1, a palavra cabo está se referindo ao objeto que faz parte da vassoura. Na frase 2, a palavra expressa a ideia de se livrar de algo que te incomoda. Na frase 3, absorve o conceito de patente posto militar. E, por fim, na frase 4, o termo é utilizado para expressar o acidente geográfico. Dentro do contexto da polissemia, temos também outras situações como palavras homônimas ou homônimos, que são palavras que são pronunciadas da mesma forma, mas têm significados diferentes. Existem 3 tipos de homônimos: homônimos perfeitos, homófonos e homógrafos. Homônimos perfeitos são palavras que possuem a mesma grafia, o mesmo som, mas que apresentam significados diferentes. Exemplo 1. Você sabe o caminho para a casa de Pedro? Eu caminho na praia todos os dias durante 1 hora. Na primeira situação, é um substantivo, itinerário. Já na segunda, é um verbo, caminhar. Exemplo 2. Eu posso levar esta embalagem sozinha porque é leve. Você quer que alguém leve este material para a garagem? Na primeira situação, é um adjetivo, com pouco peso. Já na segunda, é um verbo, levar. Exemplo 3. Hoje começa o verão. Eles verão o filme amanhã. Na primeira situação, é um substantivo, estação do ano. Já na segunda, é um verbo, o verbo vir. Exemplo 4. Homônimos perfeitos nos versos da canção Tire as Mãos de Mim, interpretada por Chico de Buarque, de Holanda. Tem uso da palavra nós como pronome, primeira pessoa do plural, e como substantivo, laço apertado. Éramos nós, estreitos nós, enquanto tu és laço frouxo. Palavras homófonas, também chamadas de homófonos, são palavras que apresentam a mesma fonética, ou seja, são pronunciadas de forma igual, mas que apresentam significados e escritas diferentes. Exemplos de homófonos: assento,
acento. A palavra estômago tem acento circunflexo, sinal gráfico. No ônibus cedi meu assento ao senhor. Idoso, cadeira, lugar. Cela, cela. O assassino passará o resto de sua vida naquela cela, pequeno compartimento. Colocou a cela no cavalo e saiu cavalgando, assento acolchoado. Concerto, concerto. Os concertos da Madonna estão sempre lotados. Espetáculo musical. O concerto da geladeira ficou caríssimo. Reparação. Trás, trás. Quando ele a chamou, ela olhou para trás. Local posterior. Não se preocupem, ele traz o material, verbo trazer. A letra de Vamos Fugir, interpretada por Gilberto Gil, torna-se interessante com o uso de homônimo e homófono, bastante criativo. Regue, verbo regar, e regue, ritmo musical. Vamos fugir para onde haja um tobogã, onde a gente escorregue todo dia de manhã. Flores que a gente regue, uma banda de maçã, outra banda de reggae. Palavras homógrafas. Palavras homógrafas, também chamadas de homógrafos, são palavras que apresentam a mesma grafia, ou seja, são escritas de forma igual, mas que apresentam significados e pronúncias diferentes. Exemplos de homógrafos. Acerto. O presidente discursou com muito acerto, substantivo, correção. Eu nunca acerto nas respostas deste jogo, verbo acertar. Almoço. O almoço de domingo estava delicioso, substantivo, refeição. Hoje eu almoço com você, verbo almoçar. Colher. Preciso de uma colher para mexer o feijão, substantivo, utensílio de mesa. Pare de colher, as laranjas ainda estão verdes, verbo colher. Parônimos. Chamamos de parônimas as palavras que têm significado diferente e som por apenas um fonema, uma letra ou uma sílaba. Pela semelhança no som, algumas palavras parônimas acabam confundindo muitas pessoas. São alguns pares de palavras parônimas: comprimento, cumprimento, cavaleiro, cavalheiro, pluvial, fluvial. Vale lembrar que palavras parônimas não são apenas as que causam dúvidas de ortografia, e sim as que têm som e ou grafia muito parecidos e significados diferentes, sendo possível elencar diversos pares de palavras parônimas na língua portuguesa. Fim, mim. Pedro, pedra. Lendo, lento. Alguns exemplos de palavras que se encaixam nessa definição são: inflação, alta dos preços; infração, violação; absolver no sentido perdoar; absolver no sentido aspirar alguma coisa; aprender, tomar conhecimento; apreender, capturar; cavaleiro que cavalga, ou aquele que domina um cavalo; cavalheiro, homem gentil. A partir dessas definições, é possível observar que a riqueza da língua portuguesa se dá por meio da imensa variabilidade semântica tanto da língua falada quanto da língua escrita. Isso demonstra uma grande versatilidade da nossa língua, o que revela sua real importância de seu uso correto no dia a dia. A polissemia confere à língua a flexibilidade que ela precisa para expressar todos os inumeráveis aspectos e características da nossa realidade. Por esse motivo, a maioria das palavras são polissêmicas em algum grau.